Olá, boa noite, boa tarde no Brasil. Bem-vindos ao Enfrentando a Dislexia. Eu sou a Caroline e nesse canal ensino mães em 4 semanas a entenderem os efeitos da dislexia em seu filho e ajudá-lo a vencer as dificuldades escolares. Então, muito boa tarde a todas que estão entrando no Facebook e no Instagram. Sejam muito bem-vindas. Hoje nós temos um tema especial, iremos falar sobre o PEI, que é o Plano Educacional Individualizado. Muitas mães não sabem o que é o PEI e hoje nós iremos falar e descobrir juntas o que é o PEI. Antes de começar a nossa live, eu gostaria de dizer que nos dias 22, 24 e 26 de maio, nós iremos fazer um evento, se chama Entendendo a Dislexia. E se você ainda não fez a sua inscrição, você pode clicar no link na bio, um link em azul, e fazer a sua inscrição, tá bom? Nós faremos toda semana, essa semana e semana que vem também, muitas lives com muitos conteúdos para que você, mãe, você consiga atingir esse patamar de mãe independente, mãe que não precisa da escola, que você consegue ajudar o seu filho em casa, que você tem o domínio da situação para que tanto você quanto outras mães consigam atingir esse patamar que eu consegui. Então eu tenho certeza que você vai conseguir também. Eu consegui sendo disléxica e imagino você que não é disléxica, você vai conseguir também. Então o tema de hoje é o Plano Educacional Individualizado. Eu não sei se vocês conhecem, mas tem também uma outra sigla que chama NAPNE. Eu vou explicar para vocês no final o que é esse NAPNE, mas é muito interessante. Poucos pais sabem dos benefícios que tem o governo brasileiro, tá? Então hoje eu vou trazer para vocês 2 benefícios que vocês podem estar utilizando, vocês que têm filhos com dislexia, com transtorno de aprendizagem, e o primeiro deles é o PEI. O PEI, ele é usado normalmente para que seja individualizado aquele ensino, né, da criança. Então ele está numa classe regular e nessa classe a professora começou a observar que o seu filho não está indo bem na escola. E o que ela pode fazer? Ela com certeza vai chamar os pais para fazer uma reunião e dentro dessa reunião ela vai apresentar a possibilidade de estar fazendo PEI. Normalmente tem muitos professores que nem sabem da existência do PEI. Então hoje eu queria falar com você, mãe, para que se você mora numa cidade pequena, se a sua escola do seu filho não tem tanta estrutura, se a sua professora não sabe nem o que é dislexia, então seria interessante você saber o que é o PEI e pedir para a escola, pedir para a professora, para que eles possam se atualizar e começar a usar o PEI com o seu filho. Ok? Então vamos lá, vamos do início para que vocês entendam bem. Eu fiz um passo a passo, eu fiz um esquema aqui, ó, um mapa mental, eu falo sempre de mapa mental, né? Eu uso muito. Então eu fiz um primeiro passo. O primeiro passo que a professora tem que fazer ela vai preencher um formulário e nesse formulário ela vai colocar todas as informações do seu filho. Então, provavelmente, ela vai chamar, ó, eu tenho até um formulário aqui, esse é um modelo, tá? Não é padrão, não existe um formulário único. Cada escola tem o seu formulário. Esse aqui é um exemplo, ó, de formulário. Deixa eu compartilhar aqui no Facebook, porque no Facebook dá pra compartilhar. E esse exemplo de formulário ela pode usar para começar a colocar. Eita, o que aconteceu aqui? As informações do seu filho. Ok, deu certo. Peraí, gente, que tecnologia para mim é que nem. Ok. Então aqui ela vai colocar o período
se seu filho teve problemas no parto, a data de nascimento do seu filho, onde ele nasceu, informações do pai, informações da mãe, toda essa parte, vamos dizer, uma anamnese do seu filho e da sua família. Normalmente quem faz é uma psicopedagoga ou a coordenadora da escola, tá? Então é necessário que essa parte seja feita justamente porque a professora ela tem que conhecer o seu filho, né? Ela tem que conhecer as dificuldades que o seu filho está enfrentando, não só na escola, mas em casa também. Então eles vão fazer uma série de perguntas, tá? Dentro dessa série de perguntas, eles vão pedir um breve resumo da sua vida, desde quando a criança nasceu até a idade que ele está, 7, 8, 9, 10, 11, 12 anos, tá bom? E isso é muito interessante, porque ali já cria um vínculo com a professora. Você vai ver que a professora já vai conhecer mais o seu filho. Eu entendo que normalmente as salas de aula são 20 crianças, 30 crianças, mas fazendo um plano educacional individualizado, a professora vai com certeza conhecer o seu filho. Depois desse primeiro passo, a professora ela vai pedir uma reunião com o corpo docente e os professores vão conversar. E eles vão provavelmente perguntar para você também, mãe ou pai, como é essa criança em casa no momento da lição de casa, das tarefas. E aí você vai ter a oportunidade de contar e falar como tá indo, tá? Ali em casa também. Uma outra parte importante é o objetivo desse PEI, né? Qual é o objetivo de fazer um documento desse? O objetivo é que a professora tenha clareza de qual meta ela vai seguir, de qual direção ela vai criar para que o seu filho tenha esse plano individualizado. Eles não vão sair do tema se o seu filho está no 6º ano, eles não vão sair do plano já pré-estabelecido do começo do ano. Não é isso, não são adaptações. É um plano realmente individualizado para o seu filho. Tá? É bem específico. E isso é muito interessante, porque vai além das adaptações, vai além da inclusão. Então, é um ensino direcionado e todos têm direito a esse PEI, ok? Tem 2 leis que eu queria citar aqui para vocês. Eu vou ler para não errar, né? Agora, a primeira é a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, assegura que na educação especial haja currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos para atender às necessidades dos estudantes. E a segunda lei é a Lei 13.146, de 6 de julho de 2015, estabelece, entre outros aspectos, que o sistema educacional favoreça o acesso, a permanência, a participação e a aprendizagem por meio de medidas individualizadas e coletivas. E o que a gente quer, o que a gente entende com individualizadas e coletivas? É o nosso segundo passo. Significa que a criança disléxica, ela não tem que ir para a sala especial. Ela não tem que sair e ir para outra sala, porque ela não tem um quociente inteletivo baixo. Ela é inteligente, ela normalmente é na média ou acima da média o disléxico. Então, o que essa criança disléxica tem que fazer? Ficar na sala de aula. Por quê? Porque com o trabalho individualizado da professora, para essa criança, sem sair do currículo, da grade normal, do planejamento que a professora já tinha feito para toda a classe, a professora vai explicar modos diferentes, ela vai usar materiais diferentes, que vai beneficiar toda a classe. Não vai ser só um aluno, mas vão ser todos. Então, se você não conhecia este documento que tem em todas as escolas do Brasil e você, mãe de disléxico, você tem direito a solicitar esse documento mostrando o laudo ou a declaração médica ou
Se você não tiver laudo, não tiver declaração médica, mas você vê que o seu filho tem dificuldade de aprendizagem, ele já está no oitavo ano e ainda não lê ou não fala direito ou escreve muito errado, você tem também direito a esse documento, tá? O seu filho também, mesmo sem laudo, porque educação é para todos, ele também tem direito de ter este plano educacional individualizado. E aí você me fala, poxa, Carol, eu não sabia disso, mas então quer dizer que a professora vai adaptar tudo para o meu filho? Ela não vai adaptar, ela vai ver quais são as dificuldades específicas do seu filho e ela vai, vamos dizer que, organizar o currículo educacional do seu filho. Vou dar um exemplo aqui para que vocês entendam bem. Aqui, ó. Encaminhamentos sugeridos para a adaptação. Tá aqui, ó. E aí, um exemplo. Organização dos agrupamentos dos estudantes. Recursos na sala de aula, né? Recursos didáticos. Ou períodos definidos para atividades previstas. Ou espaço físico e condições ambientais. Então, ela vai fazer um plano para o seu filho, né? Seu filho chama Marcos, ela vai fazer um plano especial para o Marcos, dentro da grade, né? Do plano já estabelecido para a classe do Marcos. Ele não vai sair, ele não vai fazer nada diferente. Ela vai fazer só um plano especial com explicações diferentes, com adaptações especiais para ele e com recursos, com didática mirada na dificuldade que o Marcos está tendo naquele momento. Então, é uma oportunidade para que você, mãe, possa também ajudar a professora. Porque se você falar para a professora, olha, eu vejo ele em casa tentando ler e ele não consegue ler, a professora já vai dar, neste plano ela já vai colocar recursos, estratégias pedagógicas para que ele consiga ler na sala de aula. E também pode até, se for uma professora inclusiva, pode até te ajudar, falando, mãe, faça assim, faça assado em casa, ok? Então, essa é uma parte muito interessante. Eu falei ponto 1, ponto 2, ponto 3, agora vamos no ponto 4. Ele precisa ser, quando é pronto esse plano, ele precisa ser aprovado. Se a criança é menor, então o pai ou a mãe tem que ler, a professora vai dar esse documento para você ler, você vai na escola e leia todo o documento. E se você puder, faça até fotos com celular ou peça uma Xerox. Porque este documento, ele tem que ser atualizado todo ano, para que essa criança, quando passe de uma série para outra, ela vai crescendo. Pode ser que essa dificuldade, que era específica, né, supere essa dificuldade e bola para frente, vai crescendo e vai melhorando, vai chegar a um ponto que ele não vai precisar mais deste documento. Eu queria falar para vocês que nessa lei que eu falei para vocês sobre a inclusão da aprendizagem de medidas individualizadas e coletivas, tem uma parte, estou procurando aqui o artigo, fala assim, ó, parágrafo único. O estudante pode apresentar uma necessidade temporária no decorrer do curso e, conforme o caso, também deve ser apoiado no NAPNE. NAPNE é aquele órgão que eu falei no início, que eu vou falar agora para vocês, porque eu queria pegar o gancho para falar para vocês. O NAPNE é muito interessante. Por quê? Porque ele promove a inclusão, ele orienta adaptações curriculares necessárias conforme a necessidade do aluno. Então, às vezes, você tem aquela escola que a professora não está tão preparada, né? Então, você aciona o NAPNE, que tem em todas as cidades no Brasil, que NAPNE, a tradução eu escrevi aqui em algum lugar, porque é um nome gigantesco, é núcleo,
Peraí, gente. Aqui, ó. Escrevi aqui, ó. Núcleo de apoio a pessoas com necessidades educacionais específicas. E tem o CSP também, que é a Coordenadoria Sociopedagógica. Esse negócio de colocar duas consoantes para mim, coordenadoria, não rola. Ok? Então, esses dois órgãos são fantásticos. Por quê? Porque o NAPNE, ele vai dar toda a estrutura. Lá dentro, ele tem um grupo de profissionais. Esses profissionais, eles vão pegar todas as informações do teu filho, que você já deu no início. Lembra que eu falei quando você deu a explicação quem você é, o filho, como foi sua gravidez, tal. Você dá essas informações para a escola manda para o NAPNE, que é esse documento aqui, ó. Uma vez que a escola mandou, aqui, ó, encaminhamento. Como eu já falei, cada escola tem o seu, né? Esse daqui é o encaminhamento, a escola manda para o NAPNE dizendo, olha, o Marcos, né, uma criança, vamos dizer, tá com dificuldade, eu gostaria que vocês ajudassem essa família. E aí manda as informações são confidenciais, o órgão NAPNE não vai espalhar para o mundo inteiro o que está acontecendo com a sua família. Você tem que autorizar, tá? Tem um documento também que é uma autorização para que você autorize essa declaração. Tem tanto a declaração de recusa como a declaração para que você participe desse programa. E é tudo gratuito, gente. Então, esse grupo de profissionais que tem psicólogos, psicopedagogos, fonoaudiólogos, neuropsicólogos, eles vão analisar de cada caso. Vamos fazer a criança fictícia aqui, o tal do Marcos. Então, o NAPNE vai analisar o Marcos, toda a história, né, escolar dele, vai ter uma reunião entre os professores, depois vai ter uma reunião com os pais. A partir disso, vai ter uma entrevista com o aluno, junto com os pais, e esse documento, ele vai todinho depois para a escola. Chegando na escola, esse documento vem com a informação da criança, a informação da professora. Se tiverem os médicos, a informação dos médicos e toda a adaptação curricular para que essa professora use na sala de aula com a criança. Isso é maravilhoso, porque às vezes você tem toda a infraestrutura, mas você não sabe, né? Você acaba não sabendo das leis, você acaba não sabendo, né, dos seus direitos, e isso é normal, porque eu também não sabia. Mas informação é poder. Então, agora que a gente sabe, a gente vai compartilhar. E vamos espalhar informação. Então, sabendo desse percurso, você poderá pedir o PEI para sua professora, tá? Na escola do seu filho. E, a partir daí, o porquê esse documento? Por que pedir esse documento para o seu filho? Porque isso ajuda ao desenvolvimento da linguagem e da escrita do seu filho, para que essa criança e jovem tenha a oportunidade de estudar como os seus pares, estudar igual os seus amiguinhos da classe, tá bom? Para que nenhuma criança não perca essa oportunidade de estudar, tá bom? E a parte assim mais interessante de todo esse documento é de acordo com a necessidade específica de cada aluno. Nós já falamos, né? Dislexia é o transtorno específico de aprendizagem. Então, esse documento, ele é bem específico. Ele vai bem no cerne, né, da coisa. E por isso que é interessante. Por isso que eu insisto que você peça na escola, porque imagina, você trabalhando com os profissionais, né, da área, psicólogo, fono, com a escola, e você, mãe, trabalhando em casa com essa criança. Imagina o quanto essa criança vai crescer com um trabalho mirado, específico para dislexia, o quanto, em vez de essa criança conseguir ler ou conseguir escrever em 5 anos, ela vai conseguir em 3 anos, em 2 anos, porque o trabalho mirado é totalmente diferente do que você
né? Fica batendo, como é que fala aquele ditado popular? Fica batendo ponta de faca, murro na ponta de faca, né? Uma coisa assim. Então, sabendo disso, com as adaptações, você terá, o seu filho terá os materiais necessários, as adaptações necessárias, específicas para cada aluno, ok? O ponto 7 é que cada aluno é único. Então, nós não podemos, a escola, a professora não pode usar o mesmo PEI, o mesmo documento para outros alunos. Cada aluno vai ter o seu documento. Não é necessário fazer para a classe toda, não. A professora normalmente vai chamar os pais da criança que não está acompanhando esse currículo escolar, né? Então, a criança está no 5º ano, no 6º ano e não está acompanhando a classe. Aí, sim, essa criança vai ser chamada e provavelmente vocês poderão fazer o PEI junto. Eu queria dar algumas informações técnicas que eu achei muito interessante. Eu espero que vocês anotem isso, porque é muito legal. Então, nós falamos que se você tiver o laudo ou a declaração médica, você pode pedir ajuda do NAPNE e ele vai poder auxiliar também a escola na produção desse documento específico. Se você não tiver o laudo, se você não tiver uma declaração médica, você vai me falar, Carol, eu tô na fila de espera, tô no SUS, vou passar com um neuropediatra e não tenho dinheiro para pagar. Não tem problema, porque você vai dar essa informação pro NAPNE, você vai preencher um formulário que tem tanto online quanto nas escolas, é só você pedir. Esse formulário, você vai escrever que você não tem condições. E ali eles vão avaliar o caso do seu filho. E como eles vão avaliar o caso do seu filho? Com todas aquelas informações que eu falei no início da live, tá? Toda a anamnese, como é o seu filho, como ele começou a estudar, como foi a gravidez da mãe, onde ele mora e tudo mais, tá bom? Todas as informações da professora e tudo mais, ok? Então, não precisa de laudo ou declaração do médico. Uma outra coisa interessante não é obrigatório, ok. E qual é o tempo? Qual é o tempo, Carol, que eu tenho para poder ter essa oportunidade, poder entrar em contato com o NAPNE ou pedir para a professora fazer o PEI em qualquer momento? No início do ano, no momento da matrícula, no momento da rematrícula, no meio do ano, no final do ano, quando você, mãe, achar necessário. Claro que a mãe, ela tá perto da criança, ela tem um olhar atento, né? A mãe tá do lado, a mãe entende quando a criança tá com problema, né? Com dificuldade com a lição de casa, com o dia a dia, ler uma coisa. A mãe vê que ela tá com dificuldade. Se a professora não falar nada, eu como mãe, porque eu sou mãe, eu vou lá e falo, olha, professora, eu gostaria de uma reunião com a senhora, porque meu filho não tá lendo, e eu penso que é necessário que a senhora faça um PEI pro meu filho, porque eu não estou vendo progresso. E aí, a professora começa com toda a documentação, tá? Então, a gente falou sobre a entrevista com a família e com o aluno, o encaminhamento para o NAPNE, se for necessário, se você quiser. Você pode escolher aceitar esse encaminhamento ou não, tá? Uma outra coisa também... aqui. E essa parte é a parte das adaptações, tá? Esse é o módulo das adaptações. Então, nesse módulo... Peraí que eu tô com o pessoal aqui também no Facebook. Esse módulo... ele mostra super bem como é que a professora vai adaptar. Se você pediu ajuda no NAPNE, eles vão adaptar tudo para você. E aí a professora vai usar todo esse material maravilhoso, organizado e já pronto da equipe de profissionais deles. Se você não acionou o NAPNE e você quer que a professora, a escola, faça o PEI, então
vai ter a classe, né? A coordenadora, mais as professoras, o corpo docente vão se reunir, uma reunião para ver e avaliar a dificuldade do seu filho, tá? Mas aqui fala sobre objetivos de disciplina, objetivos específicos, mostra todos os casos. Ai, gente, eu tô com meu marido aqui no WhatsApp, porque meus filhos foram fazer uma viagem de final de ano, do 9º ano, e eles fazem viagem escolar que chama viagem de instrução. Então eles foram conhecer Pompeia, Herculano, os templos de Paestum, todas aquelas construções gregas romanas. E aí as crianças, aqui é noite, né, que já são 9h53, as crianças estão chegando e ele tá me escrevendo, mas não tô entendendo nada. Ele tá falando autobus, que é ônibus, uma palavra, não tô entendendo nada. Ele ia pegar as crianças, falei, é o horário da minha live, você pega as crianças e eu fico aqui na live. Mas, ok, mudando de assunto pra gente terminar. Então, essa é, como eu falei antes, né, tem de escola para escola muda. Esse é um tipo de documento usado para as adaptações feitas pelo NAPNE, ok? Se alguém quiser o site do NAPNE, é só me contatar no direct que eu mando para você esse site, porque ali tem todas as informações, tem todos os módulos, tem como você baixar esse módulo em PDF, tem como você ver como entrar em contato com eles. Tem tudo. Você pode mandar informação para a escola, você pode mandar esse site para a escola entra em contato com eles. Gente, informação, como eu já falei, é ouro. Então, tem todas as informações ali, tá bom? Então é isso. Alguém tem alguma pergunta sobre o PEI e sobre o NAPNE? Ficou alguma dúvida? Eu não sei se aquilo que eu quis passar eu consegui, mas se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me falem ou me escrevam, né, no direct que eu vou passar para vocês qualquer outra informação que não foi, se a minha explicação não for clara, né, ou exaustiva, tá bom? Vou esperar mais um pouquinho. Não tem. Aqui no Facebook ninguém tem uma pergunta? Ok. No Instagram, alguém tem alguma pergunta sobre o PEI, sobre o NAPNE? O plano de ensino individualizado? Não? Todas entenderam tudo? Ok. Então tá bom, gente. Então é isso. A aula foi essa. Foi sobre o plano de ensino individualizado, foi sobre o NAPNE. É interessante porque muitas pessoas às vezes me falam no direct, falam, não tenho dinheiro para pagar uma fono toda semana, ou uma vez por semana, ou 3 vezes por semana, né? Então, como é que eu faço? Esse é um meio, né? Essa é um modo de usar tanto o PEI pedindo para a escola, como o NAPNE, tá bom? É isso, gente. Eu queria agradecer a todas que ficaram aqui, todas que estão no Instagram, no Facebook. Muito obrigada. E eu queria... tem uma pergunta aqui, vamos ver. Esse documento serve para a escola pública? Sim. Sim. Esse documento serve para a escola pública, escola particular, qualquer escola do Brasil, tá? A lei é uma lei federal, então ela vale para o Brasil todo. Você tem direito a ter o PEI em qualquer escola, Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio, faculdade, inclusive na faculdade tem os campos do NAPNE em cada faculdade, você pode pedir também toda essa documentação para eles vão fazer para você, para que o seu filho seja seguido por essa equipe, tudo gratuito, e também para que todas as matérias sejam adaptadas para ele, tanto na faculdade como em qualquer outro grau escolar. Tá bom? É isso, gente. Tem mais alguma pergunta? Senão eu me vou. Quem ainda não se inscreveu,
vai começar segunda-feira, a gente tem pouco tempo para se inscrever na Semana Enfrentando a Dislexia. É um evento online gratuito nos dias 22, 24 e 26 de maio. E vai ser um evento maravilhoso para mães de disléxicos. Então eu espero que você participe e venha aprender, venha ajudar o seu filho a ser um aluno vencedor, a vencer as dificuldades escolares. Tá bom? Então, um beijo, gente. Fiquem com Deus. Vou parar de enrolar. Um abraço. A gente se vê amanhã. Amanhã tem outra live. Nós iremos falar sobre dislexia e TDAH. Normalmente as pessoas falam, eu tenho dislexia. A médica me passou o remédio Ritalina. Aí eu falo, opa, você tem dislexia? Somente dislexia. Ela, não, eu tenho dislexia e TDAH. Eu falo, ok. Normalmente quando a pessoa tem dislexia e TDAH, o neurologista passa a Ritalina para dar o foco, para ajudar a criança a se concentrar. Mas amanhã nós iremos falar justamente sobre medicina alternativa. Não usar o remédio e sim usar as plantas medicinais que vão te dar o mesmo resultado de concentração e foco que você vai usar para o seu filho pequenininho, né? E que não vai prejudicar a saúde dele quando ele for maior. Então eu espero vocês amanhã, sempre nesse horário aqui, às 4 horas da tarde, para que a gente possa se encontrar e vamos ter uma convidada especial. Ela é especialista em aromaterapia e ela usa óleos essenciais. Eu já convidei ela uma vez aqui e nós iremos falar de novo sobre o foco, sobre como ter esse foco que as crianças precisam tanto para estudar, tá bom? Então um abraço, gente. Agora eu vou de verdade. Boa noite.